Hoje é quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje, dia 28 de dezembro, a Igreja celebra a memória dos santos inocentes, aquelas crianças que foram mortas por Herodes, tentando assim matar o próprio menino Jesus. Elas deram a vida por causa de Jesus, sem mesmo conhecê-lo e conhecer o Evangelho. A presença de Jesus na história humana desperta a fúria de quem estava firmemente alicerçado no esquema de pecado. Posto em xeque pela salvação oferecida à humanidade. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação, neste dia 28, é de São Mateus, no capítulo 2, versículos 13 a 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não há uma explicação fácil para o sofrimento, principalmente quando é de um inocente. No Evangelho de hoje, o sofrimento dos inocentes que foram assassinados, à primeira vista, parece algo inútil e muito injusto. Para que eles tinham que dar a vida? Por que eles tinham que pagar por causa de Jesus? Por que eles tinham que pagar por uma pessoa e uma verdade que ainda não conheciam? O sofrimento é causa de escândalo. Muitas pessoas não dão conta de compreender, de aceitar, e até levantam um muro, uma barreira contra Deus. Não conseguem aceitar que Deus, sendo amor infinito, permita o sofrimento. E questionam por que Ele não intervém, por que Ele não faz nada. Se Ele é amor, por que fica inerte? O Evangelho de hoje também nos coloca dentro da história do povo de Israel, uma história que se repete. Agora
com o próprio Filho de Deus, feito homem, nascido para nós, uma criança. Você deve se recordar da história do Egito, onde o povo hebreu foi massacrado pelo faraó. Todas as crianças do sexo masculino foram mortas. Apenas sobrou Moisés, que foi salvo, colocado num cesto e num rio, e a filha do faraó o encontrou e cuidou dele. O texto que nós encontramos hoje para falar da fuga de Jesus para o Egito e também da morte dos inocentes segue os mesmos fatos em paralelo com aquilo que aconteceu no Egito, com o povo de Israel e com Moisés. E é justamente São Mateus escreve o Evangelho para os judeus, e ele quer mostrar com clareza que aquilo que aconteceu lá se repete agora. Ele quer mostrar que Jesus é um segundo Moisés, mas é um segundo Moisés melhor, vamos dizer assim, porque ele é o guia verdadeiro que veio para libertar Israel, o Messias, o Salvador. Mas ainda fica em nossa mente a pergunta: por que a fuga? E por que fugir para o Egito? Talvez a resposta porque a fuga a gente até entende. Era preciso que fugisse rapidamente, porque Herodes iria matar as crianças. Mas por que para o Egito? A resposta, o próprio evangelista diz: para cumprir as profecias. A profecia no sentido maior, enquanto Jesus é a realização do segundo Moisés que vem libertar o povo do pecado, mas também enquanto os profetas já tinham dito, do Egito chamei o meu filho. Assim, São Mateus recorda o texto do profeta. Para cumprir as profecias e assim mostrar que Deus está no comando. Ele é quem conduz a história. Por mais estranho, por mais complexo que fique, Deus está no comando, conduzindo a história. E ainda uma pergunta: por que o derramamento de sangue? Novamente a resposta: para cumprir as Escrituras. Tudo mostra como a chegada do Messias se completa todo o propósito de salvação que o Senhor pretende. Assim como a salvação de Moisés estava inserida num grande projeto de libertação do povo, do mesmo modo, o menino Jesus foi poupado dessa matança porque a sua missão era maior. O Pai lhe havia reservado uma tarefa muito grande: salvar a humanidade. E indo para o Egito, a profecia se cumpre. Jesus foi chamado Filho de Deus do Egito com uma missão libertadora, maior do que aquela de Moisés. Agora salvar em definitivo o povo com a sua morte na cruz. Ainda hoje, meditando esse evangelho, embora o foco seja os santos inocentes que deram a vida por causa de Jesus, também vale a pena olharmos para a figura de São José. São José aparece quase sempre nos evangelhos ouvindo a voz de Deus. Deus lhe fala em sonhos e ele sempre obedece à orientação divina. E aí nós precisamos nos perguntar: como é que nós nos colocamos na escuta e no discernimento da palavra de Deus que nos conduz? E como é que nós nos predispomos a obedecer? Enfim,
Se nós pudéssemos resumir em 2 palavras o texto de hoje, nós podíamos dizer assim: prudência e providência. Deus prudentemente mandou que José levasse Maria e Jesus para o Egito a fim de preservar a sua vida em vista da missão de libertação. Providência, porque assim, preservada a sua vida, a salvação aconteceria para todos os povos. Ao recordar esse texto dos Santos Inocentes, nós vemos também a Virgem Maria, que carrega o menino e junto com José vai para o Egito. Por isso eu convido você a rezar comigo hoje a oração a Nossa Senhora do Desterro, implorando a Nossa Senhora as graças. Nossa Senhora do Desterro, Mãe de Deus e nossa, que sofrestes as angústias e incertezas da fuga e do exílio no distante e desconhecido Egito, levando convosco o filho ameaçado de morte por Herodes. Escutai a nossa súplica. Aqui estamos confiando em vosso amor de mãe bondosa e compreensiva. A vós que já estáis na pátria definitiva, suplicamos, pedindo proteção para nós, peregrinos neste mundo, caminhando ao encontro do Pai no reino celeste. Pedimos vossa intercessão por todas as famílias que buscam o aconchego de um lar, a segurança do trabalho, o pão de cada dia. Abençoais este lugar, este povo que em vós confia e se honra de vos invocar. Intercedei pelos que sofrem, dai saúde aos doentes, reerguei os desanimados, restitui a esperança aos desamparados desta terra. Acompanhai os migrantes, os refugiados e todos os que se encontram longe de sua pátria e família. Amparai as crianças, dai vigor à juventude, abençoai as famílias, animai os idosos. Dai-nos força para construirmos uma igreja viva e santa e trabalharmos por um mundo justo e fraterno. E depois de nossa caminhada pelo mundo, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.